Oi, vamos falar um pouquinho, então, sobre terapia transgeracional. Afinal de contas, o que que é a transgeracionalidade? O que que é a terapia transgeracional? Então, transgeracionalidade é um termo derivado do recebimento, da recepção de conteúdos advindos das gerações anteriores à nossa geração atual. Esses conteúdos podem ser dores, traumas, perdas, segredos que ficaram na história dos nossos antepassados, que serão transmitidos a nós através da nossa cadeia de DNA, através da nossa genética. Né? Essa pesquisa foi realizada pela epigenética em meados dos anos 80, onde foi pesquisado o DNA lixo, né? E foram descobrindo cicatrizes nesse DNA, e essas cicatrizes se referem exatamente a esses conteúdos não elaborados pelas gerações anteriores, que ficam como um mandato reparatório para que os seus descendentes resolvam, né, realizem pelos antepassados, pelas gerações anteriores. Tudo aquilo que não ficou resolvido, os descendentes vão ter que resolver. Então, qual é a causa do recebimento desses mandatos reparatórios? A gente entende hoje que um sujeito é um sujeito múltiplo, né? Ele tem as suas experiências dentro do ambiente, dentro da sociedade, dentro da cultura, né? A sua formação de caráter, de personalidade, de visão de mundo, de valores, ela é multidisciplinar, né? Então, dentro do contexto da família, dentro de uma abordagem de terapia familiar e sistêmica, a gente pode observar que a família, né, esse berço que nos recebe, ele é o nosso modelo fundamental, né, é onde a gente vai desenvolver na nossa infância, as nossas primeiras experiências de vida com o mundo, com os pais, com os parentes, né, aquilo que vai ficar registrado como nossa personalidade, como nosso comportamento ao longo das nossas experiências como adulto. Né? Então, a gente vai receber, obviamente, muitas coisas positivas, né? Esses valores positivos, características positivas, dons, qualidades e habilidades, mas também a gente vai receber questões negativas, questões que não conseguiram serem elaboradas pelos nossos pais, avós, bisavós e todos os que os antecederam. Né? Essas questões se referem a traumas, perdas, dores, segredos, tudo que ficou oculto dentro dessa memória e que faz parte do inconsciente coletivo familiar. Então, isso está registrado dentro do seu DNA. E à medida em que você tem as suas experiências e vivências no mundo, algum fator pode servir como um gatilho para que essas experiências venham à tona e esses padrões eles sejam recuperados, né, recuperados pelo indivíduo descendente, e ele vai perceber que muitas vezes alguma dificuldade que ele tem na vida, né, seja na área de relacionamento, seja na área financeira, seja na área profissional, seja na área do trabalho, na área da saúde, né, ele independe dos seus esforços, parece que tem algo que o prende, o aprisiona numa repetição de padrões que às vezes ele luta muito para se libertar. Né? Então, esses são os conteúdos sistêmicos. Dentro da terapia transgeracional, a gente pode observar e descobrir quais são esses padrões. Existem várias ferramentas para que a gente alcance esse conhecimento. Então, ela é uma terapia que ela pode servir para o autoconhecimento, ela é autoaplicável, e também pode servir para ser aplicada em consultório, né, como uma complementação à sua atividade, seja como terapeuta, como psicoterapeuta, como psicólogo, até dentro da clínica médica, né, a gente entender esses fatores todos que envolvem o processo de doença e o processo de saúde, é muito importante para que a gente tenha uma visão completa, integrativa do nosso cliente ou do nosso paciente. Então, a transgeracional também vai ter ferramentas para tratar esses conteúdos. E é isso que eu vou oferecer para vocês no curso que eu vou dar no dia 2 e 3 de novembro, no feriado de finados,
né? Falando um pouco sobre isso, falando um pouco sobre esses conceitos, falando um pouco sobre essas origens, falando um pouco sobre aquilo que a gente vai trabalhar e oferecendo ferramentas, tanto de diagnóstico como de tratamento. Então, dentro desse conteúdo, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é lealdade familiar, ou seja, essa força de vínculo que faz com que, muitas vezes, por um amor às vezes até inconsciente, né, por um antepassado, faz com que a gente repita destinos difíceis, repita padrões que são disfuncionais, repita doenças, repita destinos trágicos. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre lealdade familiar, vamos falar um pouquinho também sobre a lei do pertencimento, onde as exclusões, aqueles que foram excluídos, que desapareceram, se suicidaram, foram assassinos, né, que se perderam do registro familiar ao longo das gerações, precisam encontrar um local dentro do sistema, precisam ser reconhecidos como membros desse sistema, porque senão, nas gerações subsequentes, alguém vai vir representando essa pessoa dentro do sistema. E nessa representação, muitos dos padrões, problemas que aquele sujeito não conseguiu dar cabo disso, né, resolver isso, né, inclusive dentro do processo de comportamento, né, e muitas vezes totalmente dissociado do conteúdo da família, do que ele recebe da família, dos pais, né, isso se repete. Né, ele vai repetir aquele excluído, o comportamento desse excluído, o destino, as dores. Né? Então, é muito importante a gente observar que a necessidade de pertencimento é uma lei dentro da família, dentro dos sistemas familiares, que muitas vezes está vinculada às questões de todas as dificuldades e problemas que um ser humano pode enfrentar. Existem outras questões também, que é a repetição de padrões, né? Essa repetição de mandatos reparatórios. Às vezes você vê um padrão que a gente chama de síndrome do aniversário, onde uma pessoa, por exemplo, morre de câncer num órgão, aí daqui a 2 gerações, ou na próxima geração, uma outra pessoa também, a outra também, a outra também, dentro sempre da mesma época, com a mesma idade. Então, a gente também vai falar sobre síndrome do aniversário, a gente vai falar da importância dos segredos, né? O quanto os segredos, os não ditos, aquilo que ficou encriptado dentro da memória do sistema, ocultado, vai influenciar, porque todo segredo exige revelação. Então, dentro dos sintomas, principalmente dentro das patologias, dentro do que a gente chama de fator transgeracional, é muito incomum que a gente encontre um segredo. E esses segredos, essas dores não ditas, esses traumas, essas perdas, né? O que podem ser esses segredos? Filhos que não são filhos dos pais biológicos, né? Afetos que foram negados, abortos que foram realizados, pessoas que foram assassinadas, pessoas que se suicidaram, relacionamentos afetivos que foram proibidos, né? E tantas outras questões que envolvem a história da nossa família que a gente perde, né? Eu acho que assim, o que a gente tem, às vezes, de memória, no máximo, é de um avô, de uma avó, quem sabe até de um bisavô e de uma bisavó, mas o que ficou para trás realmente nos é desconhecido. Então, é muito, muito interessante para a gente, porque isso traz também um conhecimento de quem nós somos, né? Quem eu sou. Né? Eu sou o resultado de todas essas vivências, de todas essas experiências, de todas esses sacrifícios que foram realizados por aqueles que vieram antes de mim, pelos seus amores, pelas suas dores, pelas suas capacidades, pelas suas incapacidades. Nós somos o resultado dessa história. E é muito importante a gente olhar também para esse fator, porque quando a gente vai tratar um sintoma, esse sintoma não encontra uma causa física ou biológica, não encontra uma causa dentro dos relacionamentos, não encontra uma causa dentro da formação familiar, né? Não encontra uma causa dentro de fatores da própria vida, traumas, né? Perdas.
né? Onde que está a origem disso? É muito importante a gente olhar para isso. E também entender que cada processo que a gente passa de dificuldade na nossa vida, ele não tem um só fator. Ele vai ter um fator, né? Se for uma doença física, dentro da sua fisiologia, da sua biologia, ele tem um fator emocional, ele tem um fator ligado aos seus pensamentos, às suas crenças, aos seus valores, aos seus princípios, ele vai ter um fator energético, ele também tem seus fatores de karma, seus fatores espirituais, seus fatores sistêmicos e transgeracionais. Então, assim, interessante, dentro de uma abordagem integrativa, seria a gente observar todos esses fatores e ter ferramentas para trabalhar todos esses fatores. Então, o que eu ofereço nesse curso é essa ferramenta da terapia transgeracional, para que a gente possa lidar com as origens, né, com essa descoberta, com essa autodescoberta de quem nós somos a partir da memória do nosso sistema, a partir da nossa árvore genealógica. A gente vai fazer aqui alguns exercícios, vai explorar um pouquinho, né, com algumas ferramentas, o que é esse transgeracional em questões que os alunos vierem apresentando. Cada aluno ele vai passar por uma dinâmica específica, ele vai ser estudado aqui a partir, claro, da sua permissão, né, com os outros alunos. É muito bacana quando a gente faz esse curso, porque são poucos alunos e a gente consegue criar uma integração tão bacana, sabe? Tão produtivo, tão próspero, tão útil para a gente, quando a gente tem esses encontros com grupos, com pessoas que estão dispostas ali a se conhecerem, a se tratarem, a conhecer o outro, a se tratar, nessa troca, nesse processo de empatia, nesse processo de compartilhamento, que é sempre muito rico. Então, a gente vai falar também um pouquinho sobre o que é cripta, né? Vamos falar um pouquinho sobre o corpo criptográfico, esse corpo de dor, que é um corpo energético criado como se fosse um alter ego coletivo, criado a partir do não olhar dos descendentes para a dor dos antepassados. E à medida que a gente não vai conseguindo resolver essas questões, não vai conseguindo nem entender que a gente tem que resolver isso, que isso nos foi passado, né? Esse corpo ele vai se ampliando, sabe? Ele vai crescendo, né? E ele vai influenciando e prendendo e aprisionando cada vez maior número de descendentes, né? Tanto a você próprio quanto seus filhos, seus netos, né? Todos vão estar aprisionados até que essa questão se resolva. Então, se você tem interesse em se conhecer, conhecer a sua história, conhecer essas ferramentas maravilhosas que a transpessoal traz, a transpessoal não, perdão, transgeracional, traz para nós, né, para que possamos ter um trabalho mais completo, mais compromissado com o nosso cliente, né, ou mais compromissado consigo mesmo, com o seu próprio desenvolvimento, né, se você quiser fazer parte desse grupo raro de pessoas que se dispõe a se aprofundar bastante naquilo que nós somos, né? Vem fazer o curso comigo, né? Hoje a psicanálise, tem um ramo da psicanálise que estuda a psicogenealogia, né? E a epigenética, são ramos que estão atuando dentro dessa pesquisa da genética sobre o comportamento, né? Que é um dos estudos mais modernos hoje em dia, que a gente pode abraçar. Então, é muito importante a gente estar se atualizando, se fomentando de novas ferramentas, né, de novos conteúdos, mas principalmente de troca. Essa troca entre os alunos e professores é uma troca muito rica, né? Não deixem de participar. Eu vou colocar aqui abaixo do vídeo a orientação, como é que você faz a sua inscrição, e eu aguardo você. Um beijo e até lá.